Olá pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou o atual diretor científico da Associação Brasileira de Patologia Veterinária, biênio 2020-2021, e no vídeo de hoje nós comentaremos um pouquinho sobre o tema segunda opinião de caso ou revisão de caso. Primeiramente, eu prefiro utilizar o termo segunda opinião, por diversos motivos. O principal motivo, pessoal, é não causar um desconforto no colega que já emitiu o primeiro parecer, o primeiro laudo. Muitas vezes esse patologista, colega, ele recebe esse laudo e muitas vezes no laudo está escrito revisão de caso. Então, o profissional ele não se sente confortável com esse tema porque parece que um professor ou alguém superior revisou o caso dele. Então, esse termo, particularmente, eu não gosto de utilizar. Eu prefiro utilizar o termo segundo parecer ou segunda opinião. Ok? Perfeito. Em que casos que a segunda opinião é pedida ou solicitada pelo clínico, ou pelo oncologista, pelo dermatologista? Principalmente em casos que o primeiro laudo não correlaciona-se com a lesão clínica, com a resposta ao tratamento. Ok? Então, é um dos principais motivos para se pedir uma segunda opinião de um caso. Um outro motivo, também relacionado à segunda opinião, é a impossibilidade de uma nova coleta de material. Então, vamos dar um exemplo, o animal foi submetido a uma exérese de um tumor e esse tumor ele foi retirado, então, de forma completa, impossibilitando, portanto, uma nova coleta. Ou mesmo quando os riscos de uma nova coleta são justificáveis. Então, o paciente ele não vai ser submetido a esses riscos se você já tem uma amostra prévia. Ok? Então, essa é uma das solicitações. Outro ponto importante, pessoal, com relação à segunda opinião, é que gera normalmente um desconforto em quem está sendo intimado a ceder os blocos ou as lâminas para essa opinião. Tem que ficar claro para esse profissional, todos já devem ter passado por isso, eu já passei por isso, e com certeza os que nos assistem, muitos já passaram também, ou vão passar. Esse tipo de conduta, a gente tem que entender que é uma conduta totalmente natural na medicina. Muitas vezes a segunda opinião é importantíssima. Não quer dizer, muitas vezes, que o segundo profissional que está emitindo o segundo parecer, ele está correto. Ele só discorda do seu diagnóstico inicial, apenas isso. Tanto que muitas vezes é solicitada uma terceira opinião, para muitas vezes desempatar as duas opiniões discordantes dos primeiros laudos. Então, eu compreendo que há um certo desconforto, mas nós precisamos entender que isso é importante do ponto de vista médico, ok? Então, a segunda opinião, ela vai ser solicitada, ok? Normalmente, pessoal, quem pede a segunda opinião é o veterinário e normalmente a seção desses blocos, dessas lâminas, ela deve ser feita de forma documentada. Então, se vocês tiverem que entregar esse material para o novo patologista, resguardem-se pedindo um documento, uma autorização do tutor, do proprietário, para remover essas amostras para uma segunda opinião, ok? É um documento legal que você está transferindo a responsabilidade desse material, dessas amostras, para o tutor ou para o médico veterinário que ele está indicando. Tudo bem? Então, isso é muito importante de se prestar atenção. Um outro ponto importante também, pessoal, é com relação ao conhecimento da segunda opinião, do laudo do colega. Então, é muito importante que vocês também vão atrás desse laudo, depois que ele for emitido, para ver em que ponto ele discorda, ou muitas vezes em que pontos ele concorda com o seu laudo. Isso para termos de aprendizado de todos. E muitas vezes é importante você inserir o médico veterinário que solicitou nessa discussão com o outro patologista. A gente sabe que na maioria das vezes a gente nem se envolve mais. Depois que você cedeu o bloco, cedeu a lâmina, é responsabilidade do veterinário e do novo patologista. Mas isso não é uma conduta mais correta. A conduta mais correta é você continuar em contato com esses profissionais para entender o que aconteceu. Lembre-se que o foco principal é o paciente, Então, ele precisa ter esse cuidado aí feito pelos 3 profissionais no caso. Então, sempre vão atrás dessa informação e fiquem em contato direto, ok? Então,
Essa é uma das dicas do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e nos acompanhem no canal da BPV para mais vídeos. Obrigado e um abraço.